Olá pessoal, tudo bem? Prof. Rosânia, vim hoje aqui trazer mais uma aulinha complementar para vocês a respeito daquela primeira videoaula que a gente teve no dia 6/4, segunda-feira, tá? Então, como teve um probleminha lá, a prof resolveu gravar mais esse takezinho bem rapidinho para explicar para vocês um pouquinho mais sobre as propriedades dos radicais. Então, vamos direto ao assunto. Se vocês quiserem me acompanhar, páginas 167 e 168 da apostila, tá? Então, vamos... primeira propriedade, gente. A primeira propriedade dos radicais diz o seguinte, que quando eu tenho um radical com índice igual ao expoente do radicando, a gente pode simplificar esses dois valores. E o resultado desta operação, desta raiz, vai ser o próprio radicando, tá? Então, ó, n aqui é igual ao n daqui. Então, o resultado dessa operação vai ser o próprio A, vai ser o radicando desse radical. Um exemplo com número, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, a raiz cúbica de 2 ao cubo. Isso aqui é exatamente igual. Vamos aplicar aqui as propriedades, a transformar o radical em uma potência, só para vocês irem recordando também que tem alguns exercícios que vocês vão precisar desses conceitos, tá? Então, vou transformar esse radical em uma potência para a gente simplificar depois. Então, para transformar esse radical em uma potência, a nossa base vai ser o radicando, certo? A minha potência fracionária vai ter como numerador o expoente do radicando e como denominador o índice do radical, que também é 3 nesse caso. Assim, a gente tem 2 elevado a 3 terços. 3 terços é igual ao inteiro, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1, porque 3 dividido por 3 é 1. Logo, nós podemos aplicar uma propriedadezinha, né, um conceito de potência que diz o seguinte, que toda potência elevada no expoente 1 é igual à própria base. Então, vocês viram aqui, ó, que o resultado vai ser 2, exatamente como diz a regra lá. Quando o índice do radical for igual ao expoente do radicando, a gente simplifica e tem como resultado o próprio radicando. Prof, sempre vou precisar fazer esse processo? Não, claro que não. A gente sempre vai aplicar o processo mais prático. Como que é o processo mais prático? Vai lá. Raiz quarta de 3 na quarta. Índice igual ao expoente do radicando. O que a gente vai fazer? A gente vai cancelar esses dois valores e vai sobrar como resposta para a gente o quê? O próprio radicando, que é 3. Simples assim, tá? Então, sempre que for para aplicar essa propriedade, é isso que vocês vão fazer, ok? A segunda propriedade diz o seguinte, que quando eu multiplico o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor, a gente vai obter um radical equivalente ao inicial. Então, no caso aqui, ó, da generalização, a prof fez a multiplicação, né, de n por p, certo? E m por p. Então, logo, esse primeiro radical aqui é exatamente igual ao segundo. Vamos fazer um exemplo com número para ficar mais fácil. Então, se eu pegar lá a raiz cúbica de 3 ao quadrado e multiplicar os dois termos, o índice e o expoente desse radical por 4, por exemplo, nós vamos conseguir o seguinte radical. Então, a gente conserva ali o radicando, né? E vamos multiplicar os dois aqui, ó, por 4. Então, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4 vai ser 8, certo? Então, aqui, ó, nós conseguimos o radical raiz 12ª de 3 na oitava é exatamente igual a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, essa segunda radical que eu consegui, ele é equivalente ao primeiro, tá? Exatamente como a gente faz quando a gente trabalha com frações equivalentes, né?
que a gente multiplica numerador e denominador e consegue uma fração diferente, só que vale a mesma parte do inteiro. Então, essa equivalência entre esses dois radicais aqui, gente, é garantido pelo sinal de igual, tá? Para ser igual, então, elas são o quê? Equivalentes. Essa propriedade, ela também pode ser aplicada quando eu tenho uma divisão, tá? Então, como que é a divisão? Na verdade, na divisão a gente vai fazer uma simplificação de radical, né? Vai conseguir um radical, mas ele mais simples. Então, ó, se eu dividir o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, eu vou conseguir um radical equivalente e mais simples. Então, vamos fazer um exemplo com um número aqui. Raiz quarta de 3 ao quadrado, por exemplo, tá? Então, para a gente conseguir um radical semelhante a esse e que tenha sido simplificado, a gente tem que buscar um múltiplo de quem o 4 e o 2 é múltiplo ao mesmo tempo. Nesse caso está bem simples, né? O 4 e o 2 são múltiplos de quem? Do próprio 2. Então, eu consigo dividir o 4 e o 2 por 2. Então, vamos fazer lá. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Nós vamos obter uma raiz quadrada. Lembrando de conservar o radicando, tá, gente? Coloca o 3 lá já. E aqui 2 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 1. Então, aqui vou pôr só por questão para vocês visualizarem. Então, a gente conseguiu a raiz quadrada de 3, certo? Que é igual aqui, né? Vamos colocar isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3. Porque nem o expoente 1 do radicando, nem o 2 do radical, o índice, né? A gente não costuma representar numericamente. A gente sabe que estão ali, mas a gente não representa, ok? Então, a gente divide ou multiplica os índices e os expoentes do radicando e consegue radicais equivalentes a esses. Gente, lembrando sempre de respeitar as regrinhas, tá? De existência dessas propriedades. Lá no livro tá tudo especificadinho, a prof também já falou um pouquinho na outra aula. Então, para ser mais rapidinho, eu não vou ficar voltando nesses detalhes, tá? Então, vamos lá para a terceira e para a quarta propriedade. Finalzinho aqui eu resolvo uma atividade com vocês, para vocês verem como é bem fácil de aplicar as propriedades, tá? Então, vamos lá. A terceira propriedade, ela diz o seguinte, que o radical de um produto pode ser transformado em produtos de radicais. Ou seja, mantendo o mesmo radical, tá, gente? Se é raiz enésima, então vai ser raiz enésima. Então, ó, eu tenho o radical de um produto, né? O radical de uma multiplicação e eu transformei na multiplicação de radicais, tá? Conservando o mesmo índice dele lá. Então, vamos fazer um exemplo com número para ficar mais tranquilo. Então, ó, a raiz quadrada de 3 vezes 5 é exatamente igual a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Isso que é a terceira propriedade. Essa propriedade é interessante que ela também é válida para o radical de um quociente, tá? O que quer dizer isso, prof? Se eu tenho uma divisão dentro do radical, tá? A dividido por B, eu posso transformar isso em divisão de radicais. A raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B, nesse caso aqui, ok? Vamos pôr o N aqui pra gente generalizar. Enésima, né? Então, a raiz enésima de A dividido por B é a mesma coisa que a raiz enésima de A dividida pela raiz enésima de B. Então, vamos fazer um exemplo com o número para ficar mais simples. Então, aqui, vamos fazer lá. A raiz cúbica de 26
27 dividido por 8, por exemplo. A raiz cúbica de 27 dividido por 8, gente, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 27 dividido pela raiz cúbica de 8, certo? Então, ó, o radical de um quociente virou em quociente de radicais. Então, vamos resolver isso aqui, que aqui dá para resolver. A prof já fez questão de pôr um que dá para resolver para vocês verem. Então, a gente sabe que a raiz cúbica de 27 é quanto? É 3, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 3. E a raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, ó, a raiz cúbica de 27 dividido por 8 é a mesma coisa que 3 meios, simplificando. Ó, ficou bem mais fácil de resolver, de fazer essa simplificação, tá? Então, lembrando a terceira propriedade, o radical de um produto pode ser transformado em produtos de radicais, ou o radical de um quociente pode ser transformado no quociente de radicais. Tudo isso a gente usa na simplificação, tá? E operações com radicais. Lá mais pra frente vocês vão ver. Agora eu vou apagar pra gente falar da quarta e última propriedade dos radicais, ok? Essa quarta propriedade, gente, diz assim, que o radical de um radical pode ser transformado em um único radical. Como assim, Pro? Então, eu tenho lá a raiz enésima da raiz emésima de A, tá? Ó, radical de um radical é igual a raiz de n vezes m de A. Então, eu posso fazer o quê? Pegar o radical de um radical e transformar em um único radical, multiplicando os índices desses radicais, tá? Então, eu faço aqui uma multiplicação. É como se fosse aquela potência de potência, sabe a propriedade da potenciação? Aí lá a gente conserva a base e multiplica os expoentes, certo? E aqui a gente conserva o radicando e multiplica os índices dos radicais. Então, vamos lembrar aqui, então, com números para ficar mais fácil. Ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 6. Então, vai ser a mesma coisa que a raiz... Quanto que é 2 vezes 3? 6. A raiz sexta de 6. Viu que tranquilo? Mais um, então. A gente lembra aqui, ó. Multiplica os índices dos radicais. Lá, a raiz oitava da raiz quadrada da raiz cúbica de 10. Nossa, muito difícil de resolver. Não, super simples. Então, como diz a propriedade, o radical de um radical pode ser transformado em um único radical multiplicando seus índices. Lembrando que aqui a gente tem o 2, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar raiz, vamos conservar o 10. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Tá? Então, nós temos a raiz 48ª de 10. Certo? Pessoal, então aqui, para tirar um pouquinho das dúvidas de vocês... e auxiliá-los na resolução das atividades, tá? Essa revisãozinha rapidinha, lembrando que a gente tem que respeitar aquelas condições de existências, tá? Que tem lá tudo especificadinho na apostila. E agora eu vou sugerir que vocês tentem resolver aquelas atividades que estão, se eu não me engano, a partir da página 168 e 169 até a 170, se eu não me engano, da apostila. Qualquer dúvida, a prof vai fazer depois um vídeo, tá? Resolvendo os exercícios e se mesmo assim vocês ficarem com dúvida, a gente marca uma horinha para conversar, tá? Vocês têm já, a gente tem o grupo ali, qualquer coisa, manda uma mensagem que a prof auxilia vocês, tá bom? Um beijinho,
Bom estudos para vocês e fiquem em casa.